Irmãs e irmãos caríssimos, bem-vindo a esse encontro semanal com a palavra e que a bênção de Deus nos acompanhe neste momento de reflexão e de compromisso. Estamos meditando o mistério, nesse tempo pascal, o mistério da salvação, da redenção que Deus operou em nós por Jesus Cristo nosso Senhor. Começamos usando as palavras dos últimos textos escritos do Segundo Testamento do apóstolo João. Agora vamos às primeiras palavras escritas do apóstolo Paulo. Paulo foi o primeiro que, ao redor do ano 50, praticamente uns 15, 20 anos depois da morte de Jesus, começou a fazer sua reflexão teológica, tentando descobrir por que Jesus morreu. Tem um hino na carta aos Filipenses que é muito bonito, é um hino muito, mas muito antigo. Talvez Paulo tivesse emprestado das próprias comunidades de Filipos, onde já se anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. E esse hino começa assim: tenham em vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus o ungido, o Cristo. Ele tinha a condição divina, mas não quis só para si ser igual a Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse e proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse antigo hino das comunidades cristãs, nós deveríamos celebrá-lo e meditá-lo e repeti-lo muitas vezes, porque junta aqui os dois mistérios, o da encarnação e o da redenção. Jesus não quis ser só ele igual a Deus. Ele quis que nós também fôssemos. Por isso ele se fez igual a nós, por isso ele se esvaziou de tudo aquilo que era o divino e se tornou feito escravo, humilhou-se até a morte, obedecendo até a cruz. E diante da morte, que nós poderíamos entender o fracasso do Jesus histórico, todo o seu projeto, toda a sua proposta, toda a sua presença na história culminou com a condenação à morte, fracassou. Não, por isso Deus o levantou acima de todos e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. A morte de Jesus foi completada no seu poder salvífico pela sua ressurreição. Diria assim, não é tanto, a Bíblia não diz tanto sobre tudo que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou. A ressurreição é um ato do poder de Deus que, como fez no primeiro dia, quando criou os céus e a terra e acabou com todas as formas da morte, desta vez também, diante da morte, ele intervém com seu poder vivificador e levanta acima de tudo e de todos este homem que se fez obediente até a morte. Deus aceitou a morte de Jesus, mas não concordou com ela. Ele o fez viver. É neste mistério que Paulo vai meditando com suas comunidades. Ele escreve várias cartas
Ele e seus amigos, não são só de Paulo as cartas, são vários que escrevem. São comunidades que falam para comunidades. Lá no comecinho, quando os evangelhos ainda não tinham sido escritos, Paulo começa com essa reflexão e vai aprofundando essa reflexão. Na carta aos Coríntios, por exemplo, ele tem umas palavras muito bonitas. De fato, Cristo, interessante que para Paulo Jesus já é o Cristo, o ungido, o Messias. Paulo não fala do Jesus de Nazaré. Paulo praticamente não nos diz quase nada do Jesus histórico. A única memória que Paulo tem do Jesus histórico é da celebração da ceia. Só que nasceu de uma mulher. Só que foi morto. Não diz nada mais, Paulo. Paulo já olha Jesus no seu mistério salvador. Jesus como o ungido, o Messias, o Cristo. E nos diz assim: Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não seja inútil a cruz de Cristo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha acabado de ter um discurso maravilhoso lá na praça central da filosofia grega em Atenas, quando os sábios de Atenas zombaram dele. Como é que esse homem fala de ressurreição dos mortos? Interessante que Paulo, em Corinto, ele vai começar a escrever dizendo: não é com sabedoria não que eu venho falar com vocês, pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois a Escritura diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A cruz foi a loucura de Deus. Nós imaginamos que o poder de Deus vem pela vitória, vem pelo triunfo, vem pelas bandeiras desfraldadas. Não, vem pela cruz. Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não o conheceu. Por isso nós pregamos pela loucura que Deus quis salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para aqueles que são chamados, seja judeus, seja gregos, ele é o Messias, poder de Deus, sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a fraqueza dos homens. Então aqui está a centralidade da cruz. E Paulo vai nos ajudar a compreender este mistério que significou a morte de Jesus. Por quê? Por que Jesus morreu na cruz? Por que esta loucura? Por que este escândalo? Por que esta incompreensão? Como é que a gente pode ver um Deus morto? Ele que é o autor de toda a vida, e nós contemplamos ele crucificado. Por quê? Que significou para a nossa vida? É o que vamos ver no próximo encontro.